No direito processual penal, a sentença representa o ato jurisdicional mais relevante da fase cognitiva do processo, pois é por meio dela que o magistrado encerra a atividade jurisdicional em primeiro grau de jurisdição, solucionando o conflito submetido ao Poder Judiciário mediante aplicação concreta da norma penal ao caso específico. A sentença penal constitui manifestação do poder estatal de dizer o direito no caso concreto, exercendo função essencial para a preservação da ordem jurídica, da segurança social e das garantias fundamentais do acusado. Sua importância decorre não apenas do efeito de encerramento da instrução processual, mas também da necessidade de assegurar que a prestação jurisdicional ocorra de maneira imparcial, fundamentada, motivada e compatível com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. A sentença penal é tradicionalmente conceituada como o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz põe fim ao processo em primeiro grau, decidindo ou não o mérito da acusação. Embora o Código de Processo Penal não apresente definição exata e detalhada do instituto, a doutrina consolidou o entendimento segundo o qual a sentença deve ser compreendida como ato jurisdicional decisório definitivo, destinado à solução da pretensão punitiva estatal deduzida em juízo. A sentença pode assumir natureza condenatória, absolutória, terminativa ou declaratória, dependendo do conteúdo decisório e dos efeitos produzidos no processo penal. A classificação das sentenças possui enorme relevância prática e teórica, uma vez que determina os efeitos jurídicos da decisão, os recursos cabíveis, a formação ou não da coisa julgada e as consequências penais e processuais decorrentes do pronunciamento judicial. Em relação à classificação das sentenças penais, a doutrina costuma inicialmente distingui-las em sentenças definitivas e sentenças terminativas. As sentenças definitivas são aquelas que apreciam o mérito da pretensão punitiva, decidindo efetivamente acerca da existência do crime, da autoria e da responsabilidade penal do acusado. Já as sentenças terminativas encerram o processo sem análise do mérito, normalmente em razão da presença de questões processuais que impedem o prosseguimento válido da ação penal, como a ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou causas extintivas da punibilidade reconhecidas sem apreciação aprofundada da imputação. Entre as sentenças definitivas encontram-se as sentenças condenatórias e absolutórias. A sentença condenatória é aquela em que o juiz reconhece a procedência da acusação, afirmando a existência do fato típico, ilícito e culpável, bem como a autoria atribuída ao acusado, impondo-lhe sanção penal correspondente. A condenação exige certeza quanto à responsabilidade penal do réu, não sendo admissível decisão condenatória baseada em dúvidas ou meras probabilidades, em respeito ao princípio do indúbio pro réu. A sentença condenatória possui estrutura complexa, envolvendo a análise da materialidade do delito, da autoria, das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes, das causas de aumento e diminuição de pena, da fixação do regime inicial de cumprimento da pena e, eventualmente, da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. A sentença absolutória, por sua vez, ocorre quando o magistrado conclui pela improcedência da acusação ou pela impossibilidade jurídica de condenação do acusado. O artigo 386 do Código de Processo Penal prevê diversas hipóteses de absolvição, incluindo a inexistência do fato, a ausência de provas da existência do fato, a negativa de autoria, a insuficiência probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade e a existência de circunstâncias que isentem o réu de pena. A absolvição penal representa importante instrumento de proteção contra arbitrariedades estatais, funcionando como concretização da presunção de inocência e da necessidade de prova robusta para legitimar a imposição de sanção criminal. Além das sentenças condenatórias e absolutórias, existem as chamadas sentenças impróprias, que ocorrem quando o magistrado reconhece a prática de fato típico e ilícito pelo acusado, mas deixa de aplicar pena em razão da inimputabilidade do agente, substituindo a sanção penal pela imposição de medida de segurança. Embora não haja condenação em sentido estrito, há reconhecimento de responsabilidade pela prática do fato, motivo pelo qual parte da doutrina considera a sentença imprópria uma espécie de decisão condenatória especial.
Também se destacam as sentenças declaratórias, que possuem como principal finalidade declarar determinada situação jurídica relevante no âmbito penal, como ocorre em decisões que reconhecem extinção da punibilidade, prescrição, anistia, graça, indulto ou decadência. Nessas hipóteses, o magistrado não analisa propriamente a procedência da acusação, mas apenas reconhece circunstância jurídica impeditiva da persecução penal ou da aplicação da pena. Há ainda a classificação quanto à natureza processual da decisão, distinguindo-se sentenças simples, subjetivamente complexas e objetivamente complexas. As sentenças simples são proferidas por um único órgão jurisdicional. As subjetivamente complexas dependem da manifestação de mais de um órgão julgador, como ocorre em determinados julgamentos colegiados. Já as objetivamente complexas exigem múltiplas manifestações dentro do mesmo procedimento decisório. A sentença penal deve observar requisitos formais e materiais indispensáveis à sua validade. O artigo 381 do Código de Processo Penal estabelece que a sentença conterá os nomes das partes, a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados e o dispositivo final. Entre todos esses elementos, destaca-se especialmente a fundamentação, considerada requisito essencial de validade do pronunciamento jurisdicional. A fundamentação das decisões judiciais possui previsão constitucional expressa no artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões do Poder Judiciário devem ser públicas e fundamentadas, sob pena de nulidade. A exigência de fundamentação representa a garantia fundamental do Estado democrático de direito, permitindo o controle da atividade jurisdicional pelas partes, pelos tribunais e pela sociedade. A motivação das decisões judiciais impede arbitrariedades, assegura transparência ao exercício da jurisdição e demonstra que o magistrado apreciou racionalmente as provas produzidas no processo. A fundamentação adequada exige análise coerente, lógica e individualizada dos elementos probatórios constantes nos autos, sendo inadmissíveis decisões genéricas, padronizadas ou baseadas em fórmulas abstratas sem vinculação concreta ao caso examinado. No processo penal, a fundamentação assume relevância ainda maior em razão da gravidade das consequências decorrentes da condenação criminal, que pode resultar em restrição da liberdade, perda de direitos e estigmatização social do condenado. Por isso, exige-se do magistrado exame minucioso da prova produzida sob contraditório judicial, demonstrando claramente as razões pelas quais concluiu pela condenação ou absolvição do acusado. A ausência ou insuficiência de fundamentação constitui vício grave capaz de gerar nulidade absoluta da sentença. A motivação judicial também se relaciona diretamente com o sistema do livre convencimento motivado adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com esse sistema, o juiz possui liberdade para valorar as provas produzidas no processo, desde que fundamente racionalmente sua conclusão. Não existe hierarquia legal absoluta entre os meios de prova, cabendo ao magistrado atribuir valor aos elementos probatórios conforme as circunstâncias concretas do caso. Entretanto, essa liberdade não é absoluta, pois a decisão deve respeitar critérios de racionalidade, coerência lógica e compatibilidade com as provas efetivamente constantes dos autos. A sentença penal condenatória exige fundamentação especialmente detalhada quanto à dosimetria da pena. O magistrado deve observar o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, iniciando pela fixação da pena base conforme as circunstâncias judiciais do artigo 59, passando pela análise das agravantes e atenuantes, posteriormente, pelas causas de aumento e diminuição de pena. Cada etapa da dosimetria exige motivação específica, não sendo admissível elevação arbitrária da pena sem justificativa concreta. A individualização da pena constitui princípio constitucional fundamental, impedindo a aplicação automática ou padronizada de sanções criminais. Além disso, a sentença deve enfrentar todas as teses relevantes apresentadas pela acusação e pela defesa. Embora o magistrado não esteja obrigado a responder detalhadamente todos os argumentos secundários das partes, deve manifestar-se acerca das questões capazes de influenciar o resultado do julgamento. A omissão quanto a argumentos juridicamente relevantes pode caracterizar negativa de prestação jurisdicional e ensejar nulidade da decisão.
O Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, reforçou significativamente o dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecendo hipóteses específicas em que a decisão será considerada não fundamentada, como a mera reprodução de dispositivos legais sem relação concreta com o caso ou o uso de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação adequada. Outro aspecto fundamental relacionado à sentença penal é a coisa julgada, instituto destinado a conferir estabilidade, definitividade e segurança jurídica às decisões judiciais.